Olá, esse é o podcast da Azeduca. Eu sou a doutora Aline Guimarães e para você que nos acompanha em vídeo, eu sou uma das apresentadoras do podcast da Azeduca, na versão em áudio, que vai ao ar todas as quintas-feiras no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio. Ou seja, se você está vendo esse vídeo, você também pode acessá-lo em áudio. Hoje nós recebemos aqui Dr. Heron Werner, médico responsável pela medicina fetal da DASA do Rio de Janeiro e pelo Laboratório de Biodesign da DASA, em parceria com a PUC do Rio. E também Dr. Fernando de Barros, médico cirurgião do aparelho digestivo e coordenador de cirurgia robótica da DASA do Rio de Janeiro. Conversaremos sobre impressão 3D, reconstrução 3D, metaverso e como essas tecnologias auxiliam os médicos nas mais variadas tarefas. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso enfoque será sobre essas novas tecnologias e como elas nos ajudam a acelerar processos e até entender algumas questões em medicina. Então eu gostaria de perguntar para vocês como que foi esse primeiro contato, de vocês com essas tecnologias impressão 3D, reconstrução 3D e metaverso. Bom dia, olha lá, Liane. Eu tenho a minha formação em ginecologia e obstetrícia, trabalhei sempre com ultrassonografia em feto, tudo, e sempre me interessei muito pelo 3D. Né? Então, o 3D ele teve um impulso muito grande na década de 90 e foi evoluindo tudo. Lá na clínica, em 2003 aproximadamente, estava na clínica CDPI, estava tendo um estudo junto em parceria com o Museu Nacional de reconstrução 3D das peças do Museu Nacional. Né? Então, eles levavam alguns blocos arqueológicos, algumas peças egípcias e faziam tomografia dessas peças e fazia reconstrução 3D. E eu fui apresentado a esse time lá do Museu Nacional e um designer que chamava Jorge Lopes, né? E que eu fiquei maravilhado com aquilo lá, né? Porque eu fazia o 3D no ultrassom, aquele 3D que as mães já adoravam no ultrassom, e de repente eu via aquelas reconstruções que eram a partir de tomografia computadorizada. E me fizeram uma proposta, então, da gente pensar em alguma coisa para o feto, para melhorar essas imagens do feto. Isso foi em 2004, né? 2004, 2005. Bom, a gente começou a trabalhar nesse assunto, tudo, mas o que a gente tinha de tecnologia disponível para reconstrução 3D na ultrassonografia, até mesmo na ressonância magnética, que são os dois exames que eram envolvidos ao feto, era muito pobre ainda. Né? Então eu tive uma ideia, eu trabalhei alguns anos na França lá eu cheguei a acompanhar tomografia computadorizada de feto para fetos com mais de 30 semanas que tinha malformação esquelética. Então eles tinham um protocolo de baixa dose. E aconteceu de ter um caso de malformação esquelética, eu conversei com o casal, tudo, e nós fizemos uma tomografia usando esse protocolo de baixa dose, o protocolo francês, tudo. E nós usamos, então, essa reconstrução da impressora 3D. E todo mundo ficou maravilhado, né? Porque, de repente, você vê seu exame saindo de uma impressora 3D e aí abriu um novo campo no nosso diagnóstico, né? Sem dúvida nenhuma. Começamos a trabalhar, então, na possibilidade de levar isso para ressonância magnética e ultrassonografia, que são os exames de rotina no 3D. 2007 para 2008, a gente já conseguiu dentro de um protocolo que a gente conseguia já fatiar o feto em cortes mais finos e aí fazia a reconstrução 3D. E dali saiu o primeiro feto completo impresso em 3D, na impressora 3D. Tem até um vídeo, vamos dar uma olhada, né? Esse mesmo. Esse foi o primeiro vídeo que nós fizemos a partir de um exame de ressonância magnética. Então esse vídeo é espetacular, porque imagina a equipe toda não sabia o que ia sair dali, né? E de repente isso é um feto de 34 semanas, né? E ele saindo inteiro, né? Então, abriu um leque de possibilidades para a gente, porque você imagina o seguinte, olha o que eu vou poder fazer de diagnóstico, de avaliação de prognóstico, colocar esse feto agora para apreciação de uma equipe multidisciplinar, quando tiver algum problema, alguma coisa. Então, isso é fantástico, né? Então, vocês veem o feto, logo depois que ele fica pronto, aquelas traves que vocês veem ali são suportes. Aquilo ali tudo sai, né? É tirado, então você passa a ter um feto impresso em 3D.
né? Como você está vendo aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma impressora 3D, já com outro tipo de impressora, nós imprimimos aqui um crânio de um bebê com Zika, na época da infecção com Zika, tudo nós estudamos muito a deformação do crânio dessas crianças com microcefalia, e vocês veem um desabamento aqui dos ossos parietais, tudo. Então, quer dizer, essa logística de estudo, ela passou a ser muito mais facilitada com essas impressões 3D. Então, isso é em tempo real, doutor Heron? Isso é em tempo real. Na verdade, eu que você que viu... fosse mais lento. Não, é mais lento. Na verdade, o tempo real subindo o produto pronto, né? Mas ela vai camada a camada. Uma impressão dessa, naquele tipo de impressora, naquela época, essa impressora a gente nem usa mais, né? Isso é um vídeo antigo. Naquela época, essa impressão durava em torno de 5, 6 horas, mais ou menos, de impressão. Né? Então a gente geralmente deixava à noite a impressora trabalhando, de manhã a gente tinha a surpresa aí do exame pronto, né? Agora, a partir daí, a tecnologia vai evoluindo muito, tem muitas outras impressoras, eu acho que a gente pode colocar vídeo de outras impressoras só para falar do material que a gente pode trabalhar com esses materiais. Vamos colocar um outro vídeo. Hoje você tem uma gama de materiais que você pode usar. Aqui nós estamos imprimindo um ombro. Tá? Então, isso é um ombro para um planejamento cirúrgico. Essa é uma impressora de filamento. Ele é aquecido e vai sendo depositado camada a camada. E são impressoras que têm uma qualidade muito boa, né? Então, elas são muito usadas, por exemplo, em ortopedia, né? Que você está imprimindo ali material osso, né? Para planejamento cirúrgico, um fêmur, alguma coisa, ombro, né? Que são às vezes cirurgias mais complicadas, e esse tipo de material ele serve muito bem. Temos outras impressoras também, vamos colocar mais uma de exemplo. Essa também é de filamento, imprimindo o feto inteiro. Ela está acelerada aí, o vídeo está acelerado, mas você está vendo os filamentos aqui, ó, nós estamos imprimindo o feto a partir de um exame de ressonância magnética. O que é preto aqui, na verdade, são suportes que a gente deixou para a estrutura não desabar enquanto está sendo preparada. Tem ainda outras impressoras mais caras, pode colocar uma próxima aqui. Aqui é o rostinho sendo feito. Uma impressão como essa aqui dura em torno de 2 horas, mais ou menos. Então, esse é um desdobramento desse trabalho de reconstrução 3D que a gente está deixando para o paciente deficiente visual, né? Então, faz o ultrassom, a gente escolhe um melhor arquivo, leva para a impressora 3D e a paciente depois ela pode tocar. E o exame é narrado, depois a paciente pode tocar e participar, ter a noção do rostinho do bebê como qualquer outra gestante pode ter quando ela acompanha num vídeo do exame ultrassonográfico. E tem mais um outro vídeo, que são já impressoras um pouco mais elaboradas, essas aqui, ó, elas estão trabalhando em conjunto. Isso é um caso para planejamento cirúrgico. São impressoras de filamento, são bebês, é um caso de bebês colados com cérebro, com crânio, são craniópagos. Então, aqui em amarelo é o parênquima cerebral de um bebê, ali na outra cor o parênquima do outro bebê e na outra impressora está sendo impressa a parte vascular. Então, eles são montados para um planejamento cirúrgico. Então, isso aí, a aplicabilidade disso é infinita, né? E pode usar outra impressora também, pode passar o outro vídeo. Essa é uma impressora que chama PolyJet, ela imprime vários tipos de material. Então, aqui você está vendo, e ela imprime material colorido também, né? Então, a gente pode diferenciar, por exemplo, uma massa tumoral, do restante das partes moles e tudo mais, né? O problema desse tipo de impressora é que é muito caro. Então, passa a ser uma tecnologia, nesse contexto, uma tecnologia pouco acessível, né? Mas aí a gente usa uma impressora com material um pouco mais barato e vai injetando, por exemplo, esmalte aqui, você vai diferenciando os tecidos. Né? E aí você faz mais barato. Desse material que o senhor está dizendo, que tem material mais barato, mais caro, a gente imagina que tenham diversos materiais e que variam de acordo com o caso, né? Certo. Que materiais seriam esses? Olha, material você tem resina, isso aqui é uma impressora de resina, né? Então a gente vai escolhendo material em função daquilo que você quer como produto final. Então, por exemplo, esse rostinho aqui, você vai ver ele mais liso, tudo, é feito numa impressora com resina, já aqui com impressora de filamento.
né? Você tem esses polímeros aqui, então esse tipo de material, e aí com cores diferentes e tudo mais, né? Você vê isso aqui espetacular, né? Porque você vê que eu consigo dar uma transparência, né? O que foi feito aqui? A mãe fez uma ressonância magnética e a gente fez uma fusão de imagem do feto com um escaneamento em luz fria da mãe, né? E impresso em 3D. Então você vê a transparência, né? Então você tem esse material aqui, ó, isso é uma parte vascular abdominal de pâncreas, e você vê, esse é um material flexível para você imprimir vasos. Então, por exemplo, nesse contexto aqui, eu não posso fazer uma impressão com filamento. Por quê? Primeiro, que fica rígido. E segundo, o filamento eu tenho que colocar o suporte. Se eu colocar suporte numa vascularização muito fina, na hora que eu tirar o suporte, ela vai quebrar. Entendeu? Então, por exemplo, isso aqui é um pó que ela é solidificado camada a camada com laser. É uma SLS que chama esse tipo de impressora, né? Então, ela vai solidificando esse pó com laser. E depois você limpa isso tudo e a peça final, flexível e tudo mais, né? Então, o material você vai escolher em função daquilo que você quer estudar. Perfeito. Doutor Fernando, o doutor Heron trouxe aqui que o primeiro contato dele foi ali com a reconstrução de peças do Museu Nacional, né? E dali ele já brilhou os olhos e trouxe para a realidade médica dele, né? E aí eu queria saber de você, qual foi o seu primeiro contato com essas tecnologias? Se já foi na área médica, se foi de alguma outra maneira que isso despertou? Bom dia, Aline. Queria agradecer o convite. E eu me considero sortudo, porque quando eu entrei nisso aí, eles já estavam com uma experiência muito grande, principalmente lá no laboratório do Heron. E dentro da minha área de cirurgia do aparelho digestivo, meu carro-chefe é a cirurgia bariátrica. Então, acho que em 2015, 2016, eu vi um congresso em Frankfurt, um alemão, fazendo reconstruções de realidade aumentada de pacientes operados de bariátrica que voltaram a ficar doentes ou ficaram obesos novamente. E aquilo me chamou muita atenção, porque cirurgia revisional é sempre um problema. E eu, inocentemente, tirei uma foto do slide desse alemão e levei lá para o hospital, lá para o São Lucas, mostrei para o nosso chefe da radiologia, o Rômulo Varela. Falei, Rômulo, olha isso aqui, a gente precisa fazer isso aqui. Eu sei que ele já tinha uma experiência, um know-how com reconstrução 3D, com órgãos sólidos, principalmente fígado, tórax. E eu falei, Rômulo, a gente precisa reconstruir agora o estômago. E ninguém tinha feito isso aqui ainda. E acabou que foi uma experiência boa. Ele, através de erros e acertos, no início foi um pouco difícil, até que ele pegou mão naquilo e começou a fazer imagens sensacionais desses pacientes operados. E aí foi quando ele falou do laboratório, a gente começou a invadir a área lá do Heron, e eu vi o quanto isso já estava avançado, e eles foram pegando mão nessa reconstrução do aparelho digestivo, e a gente começou a fazer vários exames, de tudo que você possa imaginar. A reconstrução 3D, a gente está engatinhando, a gente ainda não está tão avançado como os fetos do Heron, mas a gente tem aí um planejamento para um futuro, espero que próximo, para uma aplicabilidade muito bacana disso em relação à cirurgia robótica. E aí eu queria mostrar o primeiro vídeo. Qual seria a ideia e aplicação dessas reconstruções para a cirurgia do aparelho digestivo robótica, por exemplo. Esse é um fígado que eles estavam imprimindo. E qual é a ideia? A gente conseguir, por exemplo, fazer uma tomografia real de um paciente real, levar no laboratório e fazer a impressão desse caso num material que a gente ainda está testando lá. Pode passar o próximo, por favor? E aí, a gente, com a peça desse paciente já em 3D, a gente consegue, por exemplo, montar lá, isso é um estômago operado, tem lá os vasos, a gente coloca isso dentro de um manequim, que a gente já faz treinamento de cirurgia robótica. Só que em vez de botar lá uma bolinha, um parafuso e tal, a gente pode simular a cirurgia com o próprio robô, que é o robô que a gente faz a cirurgia. Olha lá, dentro de um centro cirúrgico com aquela peça que o turma do Heron imprimiu. Então eu consigo falar, olha, vamos acessar o estômago aqui pela direita. Ih, aqui tem muita aderência e tem um vaso grande.
estragamos a peça. Heron, mais uma impressão. Pega uma impressão, coloca. Então a gente consegue com isso fazer um planejamento cirúrgico e no dia da cirurgia do paciente a gente sabe qual a melhor abordagem porque a gente já treinou várias vezes naquela peça 3D. Então, em relação à impressão 3D, eu acho que para a cirurgia, cirurgia em geral, na verdade, e para a cirurgia robótica, a gente tem aí um grande passo a dar, que são essas simulações com modelos 3D. Falando um pouquinho mais de reconstrução 3D, pode nos falar um pouquinho sobre a ligação de reconstrução 3D e metaverso? Onde é que eles se encontram? Na verdade, existe um termo que está muito aflorado aí agora na medicina em geral, que é a realidade aumentada, né? A realidade aumentada é exatamente essa reconstrução de imagem 3D que a gente tem e que a gente consegue fazer a navegação nela. Então, o próprio cirurgião entra, abre, gira, faz a endoscopia virtual. Isso é simples não só para o cirurgião que não é especialista de imagem interpretar, mas como, por exemplo, também você mostrar para um paciente o que a gente está falando. Porque a realidade aumentada é tão real que não precisa ser médico para entender aquilo ali. Você consegue ver um estômago, você consegue falar assim, olha, esse aqui é o seu estômago que está operado e ele está grande ou ele está pequeno. Então, a partir daí, a gente toma decisões importantes. Então, pacientes que estão operados e que voltaram a ficar diabético e que falam assim, meu estômago está grande, estou comendo muito. A gente, antigamente, fazia a revisão, indicava a cirurgia, entrava e, às vezes, a revisão acabava ali. Olhava tudo direitinho, olha, não tem nada para fazer do ponto de vista anatômico, não tem tecnicamente nada para fazer cirúrgico, acabou a cirurgia ali. Hoje, isso a gente não faz mais, pelo menos na minha prática clínica lá com a equipe da radiologia, porque eu já sei o que tem. Eu não preciso operar para saber. Então, eu consigo ver e mostrar para o paciente, olha, sua anastomose está legal, seu estômago está legal, não tem nada para fazer, sua cirurgia está contraindicada, você vai tratar com a equipe. E o contrário, às vezes, também é comum. Pacientes que rodam atrás de uma solução, estão com sintoma, estão com refluxo, disfagia, e com os exames que a gente fazia até então, de seriografia, ou até mesmo uma tomografia normal, a gente não conseguia indicar precisamente a cirurgia. Falei assim, olha, eu acho que não tem que operar, está tudo bonitinho. E aí na reconstrução falou, opa, volta aqui. Não está tão bom assim, eu acho que a reconstrução mostrou um troço que eu preciso entrar lá e corrigir, uma ossa que eu preciso cortar. Então isso mudou o nosso dia a dia hoje lá no hospital, porque eu passo a indicar cirurgias que eu não indicaria e passo a contraindicar cirurgias que até então entrava para fazer a revisão. Então, esses são 3 casos bem simbólicos disso que eu acabei de falar. Esse primeiro vídeo, ele é uma paciente que fez uma gastroplastia vertical, um sleeve, e sofria muito de refluxo. E nos exames, aparentemente, o estômago dela estava ok. Mas na reconstrução, a gente consegue ver que tem uma estenose ali dinâmica, né? Ele tem um kink ali na incisura angular e tem muito fundo gástrico. Então, essa paciente a gente reoperou e resolveu o refluxo dela. Esse outro caso do meio é mais emblemático ainda. Essa paciente passou em 3 cirurgiões que contraindicaram a cirurgia dela e eu fui um dos que de cara também contraindiquei. Ela tem um bypass gástrico e aquela parte amarela que está sobrando ali é uma síndrome que a gente chama de síndrome de Candy-Cane. E a gente só consegue enxergar isso na reconstrução, porque os exames de imagem normais a gente não conseguia ver. E veja, isso é um aplicativo que a gente hoje roda no celular, e eu deixo isso bem aberto no consultório, e vou rodando e vou mostrando para ela. Então, ela estava com o pouch pequenininho e aquele Candy-Cane pequenininho, só que a angulação que o Rômulo me mostrou me convenceu que eu tinha que operar. E ela, toda angulada, a gente desfez e acabou resolvendo o problema dela de novo. Só indiquei a cirurgia por conta da reconstrução. Esse outro caso é uma outra volumetria gástrica com um paciente com anel, que a princípio, então, até então, isso a gente observa, isso a gente não coloca mais, mas tem muito paciente com anel. A gente, no primeiro momento, não tinha indicado, mas na reconstrução a gente viu que o anel estava extruso. E ela estava com muita dor, disfagia e com risco daquilo ali migrar. Então a gente, olha lá, um anel ao redor do pouch. Então na reconstrução a gente acabou indicando a cirurgia que até então estava todo mundo contraindicando.
Então, fantástico. E eu queria saber, assim, em que momento que vocês pedem essas reconstruções? Isso é rotina? Para quais pacientes que vocês indicam? Hoje, todo paciente operado de bariátrica que volta para a gente ou vem encaminhado para a gente que tem algum sintoma de disfagia, refluxo ou reganho de peso, ou voltou a ficar diabético, a gente faz essas reconstruções dependente de decidir alguma coisa na reconstrução. Sem a reconstrução, hoje eu já não falo mais nada, porque já queimei minha língua algumas vezes. Que interessante. E sabe que isso está me lembrando, uma vez eu visitei um médico em Maringá, o doutor Afonso, e ele faz imagem cardíaca e ele mostra sempre numa tela grande para o paciente as estenoses e tudo mais, sob o aspecto de engajar o paciente para mudança de estilo de vida. E ele diz que, inclusive, tem estudos que mostram que quando o paciente enxerga, que não fica só algo que ele está falando, olha, tem que parar de fumar, tem que caminhar, mas quando ele vê o coração, ele vê um coração normal e ele vê o que está acontecendo com o dele, isso engaja mais o paciente. Então, é outro mundo aí que se abre, né? Essa possibilidade de conversar e de fazer o paciente participar de uma maneira com muito mais protagonismo, né? Dos seus tratamentos, das escolhas e tudo mais, né? Muito legal. Bom, o metaverso é um mundo muito mais complicado da gente entender, né? Eu confesso que eu ouvi falar desse termo faz pouco tempo, fiquei curiosa, fui ler e lia e não esclarecia e ficava cada vez mais confuso, fui buscando vídeos e tal, mas é muito difícil mesmo para quem é leigo entender e comecei a entender um pouco melhor quando eu comecei a ver as aplicações práticas do metaverso, né? Uma coisa que eu achei fantástica, eu assisti uma palestra de vocês dois, um evento recente, foi um momento que o Dr. Heron entrou ali na trompa da paciente, e aquilo é fascinante, assim, pra gente que... Acho que para qualquer pessoa e para quem é médico, faz imagem e saúde da mulher, a gente fica aqui, universo que se abre, né? Então eu queria saber de vocês, como que vocês acham que o metaverso, essas tecnologias vão impactar no avanço da medicina e quão mais precisa se torna uma cirurgia quando a gente usa essas tecnologias? Todas essas tecnologias que proporcionam discussão à distância, isso cresceu muito com a pandemia agora. A gente tem que ressaltar a primeira coisa, é o seguinte: tudo isso avançou muito graças a um encontro de equipe multidisciplinar. Nada disso é possível feito só por médico, feito só por engenheiro ou por designer, tem que estar todo mundo junto e discutindo. Então uma coisa interessante é que hoje você tem design visitando o centro cirúrgico lá com o Fernando. Né? Imagina, 2 de design dentro do centro cirúrgico, acompanhando, vendo a cirurgia, vendo como funciona no campo. E é importante também, dentro de um laboratório, o médico está lá dentro. Então, quer dizer, tudo isso era uma parceria informal com esse laboratório agora, que tem 1 ano e meio, mais ou menos, uma parceria da PUC com a DASA, você está tendo a possibilidade de colocar todo mundo junto. Né? E isso é fantástico. E ali as ideias afloram, as discussões, aquilo que eu sonho um dia ver na medicina, talvez já possa ser feito porque eu tenho as pessoas ali do meu lado que pode ser. Então, essas pessoas ajudaram, dentro de um contexto médico, a criar os modelos virtuais. Né? Então, antes de eu ter um modelo impresso como esse, eu gerei um modelo virtual. Né? E o modelo virtual me abre um outro campo. Né? Então, por exemplo, vamos colocar um vídeo aí, coloca um vídeo de um tumor número 10, por favor. Vocês vão ver que eu posso usar eu tenho uma percepção física, né? Então eu tenho aqui o tumor, eu tenho o feto, mas eu posso ver esse mesmo feto sob um aspecto de navegação virtual. Agora, eu estou vendo aqui na tela, mas eu poderia estar com óculos de realidade virtual e literalmente caminhando dentro das vias aéreas do feto, e ali o que você está vendo em verde, aqui está em vermelho, vocês vão ver a relação do tumor com as vias aéreas. Isso é uma informação importante para quem vai receber essa paciente, porque a maneira de fazer o parto ela vai modificar se esse tumor está obstruindo ou não. Então, é uma maneira facilitadora do médico conversar com o paciente. Você vê que o bebê está dentro do útero ainda e o médico já está discutindo com o paciente como essa cirurgia vai ser feita depois que o bebê nascer.
e as possibilidades. Então, isso tranquiliza o casal, tranquiliza a família, e isso tranquiliza a equipe multidisciplinar que vai receber essas crianças, né? Então, tudo parte de um estudo multidisciplinar com a reconstrução virtual, que aí você vai usar os canais, realidade virtual, impressão 3D, e aí você tem um metaverso, que é um ambiente completamente novo. E o que o metaverso vai fazer? Eu vou ter essa visão e os avatares de cada um de nós, que não necessariamente teria que estar aqui. Você pode estar na sua casa, Fernando na casa dele, nós vamos encontrar e discutir esse caso dentro da estrutura, né? O tumor está aqui, tal, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos discutir. Então, isso num primeiro aspecto funciona para nós, porque você tem que ver que o exame ele é feito no hospital, numa clínica, então o Fernando está lá no hospital, ele precisa que esse exame seja reconstruído no laboratório, agora ele não precisa de ir lá no laboratório, ele pode agora virtualmente encontrar com a equipe dentro do metaverso e falar, olha, ver a reconstrução, tudo, e a partir dessa reconstrução ele partir para a cirurgia dele, né? Ou ele pode também fazer uma discussão com os residentes dele ou com a equipe dele toda, no sentido do planejamento cirúrgico, usando o ambiente de metaverso. Aqui vocês estão vendo na realidade virtual só, né? Então, e educacional, né? Então, você imagina o seguinte, todo mundo fica encantado com aquela trompa, depois nós vamos mostrar o vídeo dela, né? Nós vamos mostrar o vídeo da trompa, porque você entra numa sala virtual, as pessoas estão ali andando, caminhando nessa sala virtual e vê uma trompa. Aquela trompa foi de uma tese que eu orientei na UFRJ, com microtomografia de peças em ginecologia. Pode até passar o vídeo, e as pessoas vão caminhando virtualmente dentro dessa sala e de repente vê uma trompa e elas ficam impactadas porque elas entram na trompa, né? Então aqui eu estou dando uma aula para as pessoas sobre a mucosa da tuba uterina, né? Dentro da tuba uterina. Então, se você ver o potencial disso a níveis educacionais, imagina poder estar falando de tumor num feto dentro do tumor, vendo o tumor, né? E muito mais vem para o futuro. Porque se você analisar, por exemplo, hoje você tem tecnologias hápticas de toque, que eu acho que no futuro isso tudo vai ser incorporado e que você vai tocar ali com os sensores na sua mão e você vai sentir a estrutura. Então, você vai poder estar dentro da estrutura, sentir essa estrutura. Então, eu acho que facilita a discussão da equipe, que mesmo à distância vai poder se encontrar dentro do exame, numa sala virtual, e facilita, hoje, de uma forma concreta, o estudo, né? Um estudo médico em si, né? Então, você pode passar o outro vídeo. Você vai ver ali, ó, aqui nós estamos discutindo um feto com tumor, um teratoma sacrococcígeo, ali a gente pode manipular as imagens em 2D, as imagens em 3D, eu posso desmontar o feto, ver a relação do tumor com as outras partes moles do feto. Agora, você imagina o cirurgião com a equipe dele discutindo nesse ambiente, e ninguém estando junto. E aí você pode, é um caso muito complicado, eu descobri que na literatura um cirurgião lá na Inglaterra já operou muito esse caso. Então eu entro no metaverso com ele, com esse caso e discuto o caso. Olha só que coisa impressionante, né? Então isso são ferramentas facilitadoras que chegaram para ficar, né? E daqui a pouco a gente não vai conseguir, dentro da nossa profissão, viver sem elas, né? Como o Fernando falou, hoje ele pede a reconstrução, já virou uma rotina, virou né? uma rotina, mas né? Você economiza em tempo cirúrgico, você economiza em quantas vezes vai em reoperações. Às vezes as pessoas olham, quando eu falo em congresso, falam, não, isso é uma medicina muito cara. Não, isso é uma medicina muito barata, né? Porque o que você tem economizando em internação, o que você tem economizando em números de cirurgia, em tempo de hospitalização, é impressionante. Perfeito. Né? Então, gostaria de complementar, doutor Fernando, em relação aí à sua realidade de cirurgião? Sim. A gente pode passar o vídeo número 3?
Então, aquele sou eu, dentro lá da casa do Heron, no laboratório da PUC. Então, a gente entra no metaverso através daquele óculos e os joysticks, né? Então, a gente consegue, como o Heron falou, convidar lá um cirurgião na Inglaterra para participar de uma sessão clínica virtual com a gente, através do metaverso. Pode passar o próximo vídeo, por favor? Então, a gente está lá na sua casa do metaverso, a gente é chamado lá para entrar na sessão clínica, eles criam, a equipe do Heron cria o ambiente, coloca lá 4, 5, 6 casos em cada sala. Esses são casos reais de pacientes que eu ainda não tinha operado e queria realmente uma opinião de outros colegas, porque eram casos difíceis de decidir se tinha ou não que operar. Então, a gente entra na sala, está todo mundo na sala, a gente consegue, por exemplo, dar o comando para todos os avatares fazerem a navegação na realidade aumentada. Então, Aline, isso é realidade virtual, metaverso, misturado usando a realidade aumentada, que são os exames, para a gente navegar e discutir os casos. Pessoal, cada sala tem um caso clínico. Agora, uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, que eu não sei se vocês vão ter essa resposta. Deve ter um motivo. Por que a gente não tem a cintura para baixo? As pernas. Será que no futuro, no metaverso, já tem plataformas agora com óculos nossos, com as plataformas com a parte de baixo. E é interessante que, por exemplo, a gente está num modelo 100% virtual, né? Uhum. Mas já existem óculos, e eu acho que no laboratório, né, Heron, tem um óculos que você consegue enxergar o virtual e o real. Então, o metaverso, nós estamos falando da medicina, mas, por exemplo, você imagina num show, ou até num congresso médico, você tem lá uma inscrição física e uma inscrição virtual. Então, a pessoa que está fisicamente com um óculos desse, ele consegue enxergar pessoas físicas e pessoas virtuais. Então, com essa questão, por exemplo, de isolamento e aglomeração, você consegue botar todo mundo junto, só que separado ao mesmo tempo, né? Interessante. Porque você consegue... Então, imagina você estar no centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia robótica, e precisa lá da ajuda de um cara lá na Inglaterra para botar o robô, que é um robô novo, que chegou e você está com dúvida. Ele entra lá da Inglaterra, virtualmente, e faz como o Heron estava falando ali. Pega esse braço aqui, Fernando, bota para cá. Esse outro braço do robô, você joga para lá. Então, eu, fisicamente, e ele virtualmente, a gente está interagindo num ambiente misto, híbrido. Né? E tem também a possibilidade de fusão de imagens, né? Também. Sim. Isso tu vai mostrar também. Num outro vídeo aí. Você mistura os dois mundos, né? Aí seria o conceito de realidade virtual e aumentada, é isso? Isso. Tá, conceitualmente, Isso. que eu ainda me confundo um pouco com isso. A realidade virtual é o metaverso. A realidade aumentada são essas reconstruções que a gente consegue manipular. Entendi. Ó, esse é o caso da endoscopia. Esse é uma paciente que chegou com uma história de uma bariátrica há 3 anos e com um tumor gástrico, né? E, na verdade, ela veio de um outro hospital com um diagnóstico de tumor e depois da reconstrução, a gente consegue, na realidade aumentada, entrar dentro do estômago excluso e fazer uma endoscopia virtual, o que normalmente é impossível. Você, com um bypass, você exclui o estômago, então o endoscopista não acessa mais aquilo ali. E eu, na realidade virtual, consigo fazer a endoscopia virtual. Então, eu estou dentro do estômago excluso, olhando lá a lesão. E que, na verdade, a gente viu que não era um tumor, era uma úlcera terebrante, uma senhora de 60 anos, que estava todo mundo, né, falando, está com câncer, e a gente reoperou e, de novo, baseado na realidade virtual. Esse caso em específico, a equipe conseguiu fazer a reconstrução vascular. Então, eu sabia exatamente aonde entrar ali e manter o único vaso nutridor daquele estômago que já era pequenininho, que é uma lesão que, se você tiver, você provavelmente vai ter que ressecar todo o estômago e fazer uma anastomose lá com o esôfago. Então, a gente, através da realidade virtual, a gente coloca quem a gente quiser na sala para discutir e tomar as decisões ali. Então, nessa sessão clínica, são 4 casos, 3 eu tomei decisão de operar e já operei. Tem uma outra que ainda está preparando, que também a gente tomou a decisão de fazer a cirurgia. Nossa, é fascinante. Não tem outra palavra para dizer. Essas discussões no metaverso, tudo, às vezes toma tanto... A gente fica tão impressionado. Você vê ali uma múmia, né? Tá vendo? Estão discutindo ali sobre uma múmia
que ela não existe mais, porque ela se perdeu no Museu Nacional, no incêndio. Mas isso foi... O que é muito impressionante desses estudos é que esse estudo, por exemplo, com essa parceria do Museu Nacional, começou lá na clínica, na CDPI, e hoje, até hoje, nós estamos em 2022, isso começou em 2003... 2022, nós estamos trabalhando nas reconstruções e agora nós estamos analisando esse material no metaverso. Então, nós estamos ali com o Fernando, às vezes, discutindo uma cirurgia, a gente faz um momento cultural e vai para uma sala do Museu Nacional e vê estruturas que foram trabalhadas na clínica em 2003 e que se perderam e agora estão voltando ao mundo de uma forma virtual dentro do metaverso, entendeu? Incrível. Dentro de um museu virtual, né? Então, quer dizer, a gente fica numa imersão, é tão impressionante isso, que às vezes, daqui a pouco os avatares começam a subir porque acabou a bateria dos óculos, né? A gente esquece da hora, né? Todo mundo vai sumindo. O pessoal vai sumindo, né? Mas é impressionante, porque você tem ali discussões... em cima de materiais, e isso fez tudo parte da nossa curva de aprendizado, né? Conversando lá com esse material, lá o Yujiro, lá, ó, isso são imagens da CDPI, porque eles começaram com o Yujiro lá, isso foi 2003, entendeu? Nós estamos falando imagino de 20 anos. Que deva ter algum plano aí de tentar recuperar alguma dessas peças. Não, tudo recuperado, impresso em 3D. Isso. Então você vê, por exemplo, o crânio da Luzia, lá impresso lá no laboratório, eles imprimiram com as cinzas do museu. Né? Você vê esse estudo no metaverso, todas essas peças hoje no metaverso, com o histórico delas, tudo bacana, entendeu? E salas médicas em que a gente pode discutir nossas cirurgias, planejamento cirúrgico e tudo mais. Né? Maravilhoso. Bom, nesses dias eu estava lendo uma matéria na Raise Shift sobre esse assunto e eu vi que muito provavelmente o nosso setor vai ser um dos setores que vai enfrentar alguma dificuldade em relação à confidencialidade de dados, né? Porque a gente são dados sensíveis que a gente está tratando aqui, dados de pacientes, dados de saúde, e que a gente vai ter que ter aí toda uma adaptação para lidar com isso, mas atentando para essa legislação, né? E aí eu queria que vocês trouxessem também como que vocês veem essa adaptação dos profissionais de saúde a essa tecnologia, levando em consideração o LGPD, né? E dos próprios pacientes em relação a isso. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Agora tem uma legislação mais específica com relação a isso, né? Então, esses dados, primeiro, como isso envolve uma equipe muito grande, multidisciplinar, trabalhando nisso, tem que ser dados anonimizados, né? Então, isso rigorosamente a gente olha isso. Além disso, você tem que ter autorização da paciente, né? Então, as pacientes, nos exames, quando elas vão fazer o exame, tudo, elas já ficam cientes e dão um acordo ou não se essas imagens podem ser usadas de uma forma anônima em estudos médicos de imagem e tudo mais, né? Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter, um cuidado extremo, né? Então eu checo, por exemplo, a gente tem, por exemplo, essa parceria com o Metaverso, por exemplo, não é só o laboratório de biodesign da ASA PUC, mas envolve outras parcerias. Tudo nosso envolve outras parcerias, por exemplo, Metaverso. Eu estou envolvendo o Instituto de Matemática Aplicada, o INPA, né, lá no Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, todos esses dados que eles vão recebendo, que eles vão usando, são dados rigorosamente olhados, anonimizados, entendeu? Para a gente tomar todo o cuidado com isso. E isso tem que ser assim, senão as coisas ficam muito complicadas. Sim, né? Segurança, né? Acima de tudo. Perfeito. Aline, isso me preocupa, inclusive a primeira vez que o Heron me convidou e eu botei aquele óculos, você fica... É uma pena que a gente não consegue passar a sensação do metaverso aqui, né? Tudo aqui é 2D, mas a gente fica tão imerso que você, em 2 horas ali, quando você vai para a realidade real, você fica um pouco ainda, né? E eu acho que isso vai precisar de uma legislação, em muito breve. Nós estamos falando muito de medicina, mas lembrar que o metaverso está voando para tudo quanto é lado. Os jogos, as empresas de indústrias, de marca, de roupa. Então, a gente precisa urgentemente de uma legislação e eu acho que vai ter. E você imagina essa proteção de dados, não estamos falando de pacientes ali, não estamos falando de dados confidenciais.
Então, imagina um grupo de hacker invade e entra na sua sala com um monte de avatar, né? E aí eles gravam aquilo tudo e daqui a pouco te pede aí um resgate para você, né, pegar os dados que eles... Então, eu acho que a coisa está caminhando muito rápida, porque a tecnologia ela voa, mas ao mesmo tempo talvez a gente não esteja se preocupando com relação a isso que você está falando. Com a proteção dos dados. Na mesma velocidade, né? Eu acho que a anonimização protege bastante, mas a gente está falando aqui de dados que navegam intercontinental, é planetário o negócio, Exatamente. né? Então, a gente, quando fala de LGPD, eu estou falando da lei brasileira, né? A gente sabe que outros países também adotam regras semelhantes, mas nem todos. Então, como fica isso, né? A questão é que a tecnologia está evoluindo de uma forma tão rápida, entendeu? Porque, às vezes, o que a gente está mostrando aqui, provavelmente semana que vem eu já estou vendo mais novidades, né? Então, é uma coisa muito rápida. Então, a legislação, muitas vezes, tem dificuldade até mesmo de acompanhar e de proteger isso tudo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que esse caminho de anonimização é o primeiro passo. É o primeiro passo, que já né? realmente faz uma grande diferença. E faz a grande diferença. Bom, doutor Heron, eu queria que você falasse um pouquinho para nós do laboratório, né? Biodesign Lab, que é um laboratório da DAS em parceria com a PUC no Rio de Janeiro. Esse laboratório é um sonho nosso de muito tempo, né? Eu já vinha conversando até com o Romeu há muito tempo sobre essa possibilidade, né? Porque já existia essa parceria de uma forma informal, né? Eu sempre fazendo os trabalhos lá na PUC, com exames nossos da clínica, mas dentro de um laboratório de design. Então, enquanto eu estava aqui trabalhando com imagens médicas, na mesa do lado tinha alguém desenhando uma cadeira ou desenhando qualquer outra coisa dentro do design, né? E eu enxerguei isso sempre muito com uma grande possibilidade de crescimento, não só para mim, mas crescimento de toda a equipe. Porque se você pensar bem, você começar a puxar os radiologistas que trabalham, aquele que está focado mais na parte ortopédica ou na medicina interna, levar ele para ele ver um mundo diferente e começar a vislumbrar o que ele pode trazer desse mundo diferente para ele, para o trabalho dele, né? Então isso é fantástico. Agora, isso só pode acontecer se eu tiver um ambiente propício para eu colocar essas pessoas nesse ambiente, né? Senão fica difícil eu chegar numa sala pequena com um médico, ele vai ver lá cadeira, ele vai ver armário, ele vai ver uma opção de coisa e vai, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então é complicado. Mas quando você. Então a ideia era construir um ambiente em que eu pudesse ter área médica só, né? E ali colocar uma equipe multidisciplinar em contato. Então nós criamos, a PUC cedeu esse espaço, é uma sala de aproximadamente 200 metros quadrados dentro do campus. Isso é importante, eu sempre frisei ser bom dentro do campus, que as pessoas passam. E às vezes uma pessoa que passa é aquela pessoa que vai te trazer alguma contribuição importante. Às vezes o próprio aluno, né? Então, que todo mundo pudesse ver, que todo mundo pudesse entrar. E aí os médicos chegassem também e tinha um ambiente mais médico, no sentido deles verem aquelas estruturas já impressas em 3D, médicas e tudo mais. E agora, é pena que o laboratório ele foi concebido no momento da pandemia, né? Coincidiu, infelizmente, né? Mas agora está pleno vapor, né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá, está tendo reunião lá dentro com o pessoal até de Campinas, vendo possibilidades, discutindo possibilidades. Então, quer dizer, virou aquele ambiente para discutir ideias, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi, a gente fez esse vídeo que eu mostrei para vocês do tumor, a gente navegando dentro do tumor. Esse vídeo foi feito em 2011, então não é um vídeo antigo. Mas o que acontece? É para mostrar a importância do ambiente multidisciplinar. Eu estava chegando no Instituto Nacional de Tecnologia e vi um profissional do design lá no Instituto, ele estava navegando em umas estruturas virtualmente, né? E eu achei aquilo interessante, porque pareciam umas cavernas e tal. E eu perguntei para ele, mas o que é isso aí? Não, eu estou navegando, isso é um projeto, estou navegando na camada de pré-sal. Era um estudo ali, estavam navegando, fazendo simulações e tal. E eu falei, pô, por que eu não posso usar essa concepção dentro da minha área? Né? E eu estava justamente ali com um arquivo de vias aéreas do feto. Eu falei, bom, vamos usar essas ferramentas de navegação
dentro das vias aéreas. E a gente navegou e ali foi a primeira broncoscopia virtual num feto. Então, quer dizer, você só enxerga isso quando você está num ambiente multidisciplinar. Então, a gente precisa disso. E para isso acontecer de uma forma mais rápida, isso você tem que ter um ambiente propício a isso, e essa é a finalidade desse laboratório de biodesign da ASAPUC. Maravilhoso. E até você falou da pandemia, eu lembro que no começo, que a gente teve aquela dificuldade com insumos, a gente fez vários face shields, né? Exatamente, tem um lado bacana da coisa, né? Então você vê, bom, aquilo tudo parado, aquelas impressoras ali ficando paradas, tudo, o que a gente pode fazer para ajudar? Né? Não vamos ficar em casa de braço cruzado? Não, a gente pode. E tinha arquivos já prontos para face shield, vamos fazer isso, entendeu? Tinha material em estoque ali. Então, foram impressos vários face shields, mais de 500 face shields para doações, né? Depois a gente começou a fazer laringoscópios também, né? Fizemos uns laringoscópios e foi interessante porque às vezes chegava o anestesista assim, mas eu queria ele mais assim, mais assado, melhor aqui o cabo, para mim eu gosto do cabo mais assim, e aí você pode modificar o design e imprimir específico para aquele uso, né? Então, quer dizer... Algo mais customizado. Algo mais customizado. Então, quer dizer, é um leque de coisas que... E volta e meia eu recebo visitas de pessoas, nossa, mas isso poderia me solucionar esse problema dessa forma. Por que não? Peças de respirador que foram impressas em 3D, às vezes peças pequenas, baratas, mas que estavam faltando no mercado naquele momento, e aí a gente pôde reproduzi-las com a impressora 3D. Então, quer dizer, é uma coisa muito dinâmica, muito flexível e que ali as ideias aflorando, o céu é o limite. É isso, né? Aí. E às vezes é assim, né? Como ele falou, estava numa aula, bateu a foto de um slide, dali veio uma prática que está mudando a vida das pessoas, né? Então, quantas pessoas podem passar pelo laboratório da mesma maneira e, de repente, dali vem uma grande ideia, né? Só ter vontade. Por isso que a gente traz aqui essa informação, que eu acho que muita gente pode estar aqui com a cabeça fervilhando, né? As ideias existem, você tem que criar um ambiente para que elas sejam... Mostrar a ferramenta, né? Que pode solucionar. Aline, eu queria pegar esse gancho do Heron, da equipe multidisciplinar, que desde o início ele me fala isso, e a gente está passando por um processo de testes de uma ferramenta que a gente pode ser muito útil para a gente no robô, e foi através exatamente de cabeças pensantes diferentes. A minha cabeça como médico é diferente da cabeça do engenheiro, que é diferente da cabeça do design, do desenhista industrial, e eu queria botar o vídeo 5 para a gente exemplificar isso. Então, depois dessas reconstruções 3D, eu conversei com a equipe do Heron, inclusive... Queria agradecer, sempre gosto de agradecer o nome das pessoas, o Gerson, o Vinícius, e eles são desenhistas industriais, eles têm uma cabeça diferente. Eu falei assim, olha, ótimo, agora, será que você consegue colocar isso lá no robô para mim, ao vivo? E aí, eles da noite pro dia pegaram um tablet, botaram o aplicativo que eles criaram no laboratório, e olha lá, botaram a imagem da cirurgia embaixo da reconstrução 3D. Isso é um tumor de pâncreas. E eu, como estou fora do campo, eu não estou estéreo, eu consigo lá navegar em tempo real com uma mão e ao mesmo tempo que eu vou fazendo a comparação da imagem ao mesmo tempo na cirurgia do robô. Então, eles conectaram isso no console e está lá, produto. E aí eu falei assim, Vinícius, agora a gente só precisa resolver um problema. Isso o mais difícil vocês fizeram. A gente precisa botar um suporte aí desse tablet para você não ficar segurando. E aí, quer dizer, o Gerson, que é desenhista industrial, falou assim... Tirou uma foto, semana que vem eu resolvo, vai imprimir um suporte baseado... Então, quer dizer, eu pensei em botar isso para mim na hora da cirurgia, o outro já pensou no software, são cabeças diferentes pensando, é o que o Heron fala. Né? E é engraçado, porque assim, na sala do robô tem de tudo, tem aluno, tem residente, tem fellow, tem médico, faixa preta, cirurgião, faixa preta, treinando, e aí o enfermeiro toda hora vai lá, tem um fulano aí, tem um fulano, eu falei, vai botando. E aí ele falou assim, olha, Fernando, tem um cara aí que tá falando que é desenhista industrial, ele quer entrar aqui. O que ele tá fazendo aqui? Eu falei, bota pra dentro, ele é lá do laboratório, ele que vai botar a imagem pra mim. Então, quer dizer, quanto mais pessoas com cabeças diferentes pensando em soluções médicas, isso agrega valor.
Isso é o resultado de várias pessoas pensando. E isso não é o final, porque... Pode botar outro vídeo, por favor? A gente quer chegar aí. E aí eles estão lá pensando numa solução. Isso é uma paciente que no exame de imagem é muito bonito, mas para a gente, cirurgião, essa é a nossa imagem, a imagem do terror. Uma cirurgia aberta, com muita aderência, a gente não consegue identificar as estruturas. Então a gente tem que ir dissecando com o robô. Obviamente que isso não é a reconstrução do Heron, isso é a minha, podia ser da minha filha, mas é a minha. Só para a gente mostrar isso como, isso aqui é a alça alimentar, isso aqui é o candy cane, isso aqui é a alça biliopancreática, mas é um terror, o fígado ali colado, mas na reconstrução é tudo bonito, olha lá, é o mesmo caso, não parece, vai tirar o fígado, tá tudo desenhado para mim. Como eu posso me ajudar na hora da cirurgia? Fazendo uma fusão de imagem. Então você imagina, de novo, isso não é real, isso é uma montagem que eu fiz, mas você imagina se eu conseguir fundir a imagem que eles me desenham no laboratório lá sobre o órgão. Então eu consigo fazer uma cirurgia navegada. Uma cirurgia muito mais segura, porque eu sei aonde eu estou indo. É uma cirurgia navegada baseada na imagem que eles me geram. Então isso aí é o nosso próximo passo. E aí, de novo, eles já bolaram a maneira, vão captar a imagem em tempo real, passar num software deles no computador e devolver isso para o robô projetar isso lá para mim. Então, quer dizer, eu, como médico, nunca teria uma ideia de informatizar isso e botar isso lá no console, mas eles tiveram. Incrível. Bom, é fascinante, né? A gente tem vontade de ficar aqui o resto do dia com vocês, mas a gente está chegando ao fim. E aí eu queria que vocês nos contassem, vocês acham que isso é uma revolução na medicina? E como que isso pode trazer valor para o dia a dia do médico? E também, o Fernando já trouxe aqui, doutor Heron também, em relação à formação dos novos profissionais. Como que pode agregar, né, no dia a dia da educação, na formação de novos profissionais? Bom, como eu falei, lá a gente tem aluno de medicina, tem residência, tem fellow e tem cirurgiões já faixa preta que estão se capacitando na cirurgia robótica. Então, isso é uma baita ferramenta de educação, né? A gente pode fazer através do metaverso, a gente pode fazer discussão de caso clínico na sala de cirurgia, com a equipe do laboratório fazendo e mostrando essas reconstruções para a gente, tomar decisões ali na hora, com várias outras pessoas, e principalmente esses casos cirúrgicos, para discutir a anatomia cirúrgica, né? Então, isso que a gente tem hoje é uma baita ferramenta educacional, é realmente, como você falou, disruptivo. O trabalho que essa turma da reconstrução está fazendo, que a equipe do Heron, o laboratório em si lá na PUC, é algo disruptivo, sem dúvida. Na minha prática já foi. Eu mudei completamente a conduta e o manejo desses pacientes depois do que eles me apresentaram. Então, esse recurso veio de maneira educacional, mas principalmente para mudar a minha prática médica, né? Isso é impactante. Eu acho que isso está mudando a prática médica de médicos da nossa geração, né? Os médicos da nova geração, eles vão chegando já formados, né? Eles já vêm mais abertos à tecnologia, mas eu acho que a tecnologia já entrou muito nesse médico da nossa geração. E a gente tem que ver isso como ferramentas que vieram para ficar. E não são ferramentas, não são, é uma que substitui a outra, não. Elas vêm agregando, né? Então, quer dizer, eu tenho a impressão 3D, eu tenho a navegação virtual, daqui a pouco eu vou ter a tecnologia háptica, que eu vou tocar num virtual e vou ter a sensação como se estivesse tocando num 3D, mas o 3D vai continuar existindo. E isso tudo vai sendo usado em ensino, em discussão, e isso, o impacto na medicina é muito grande. Né? De novo, eu volto a dizer o seguinte, isso deixa a medicina mais barata, né? Então isso aí é a medicina de precisão, e a medicina de precisão ela vai passar por tecnologia, né? Então uma empresa como a DASA, tudo, ela tem que investir em tecnologia, né? Isso é fundamental, né? Isso traz satisfação para os médicos, né? Porque os médicos propicia os médicos terem um crescimento na sua área, a estimulá-los a pensar mais, a estimulá-los a serem mais produtivos, né? A gente tem um envolvimento por trás, eu queria ressaltar também, da inteligência artificial, né? Nada disso funcionaria bem sem inteligência artificial, porque só lembrar que para segmentar um feto desse no início,
Em 2009, 2010, eu levava às vezes 10 horas. Então, isso não é uma coisa produtiva. Uma pessoa trabalhando 10 horas para ter um caso feito. E esses mesmos casos hoje, eles são feitos em 2 minutos, 3 minutos, entendeu? É porque os softwares relacionados a isso têm algoritmos que nos ajudam a isso, né? E tem outro detalhe que eu acho que também vai trazer um boom aí de revolução, é a questão do 5G, né? Exato. Que vai ser o tempero aí. Exato. Que vai... O 5G, eu imagino o metaverso, a conexão dentro do 5G. Então, é outra experiência, né? Então, é um leque grande que se abre, né? E às vezes você vê uns médicos com medo dessa tecnologia, né? Eu sempre falo, não é para ter medo, é para aprender a usar essas ferramentas, né? As ferramentas estão aí para você usar, elas não vêm para te substituir. Ninguém substitui o toque no paciente, o conversar com o paciente, né? Mas essas ferramentas, elas vêm para te auxiliar a atender esse paciente melhor, né? Então, isso é fantástico, né? Então, a tecnologia não vem substituir o médico, mas eu acho que o médico que não gosta da tecnologia ou tem medo da tecnologia, ele deveria estar mais afeito por ela, porque senão ele pode ser substituído por um médico que gosta da tecnologia. É esse que deve ser o medo. Um humano substituindo um humano, né? Mas eu acho que tudo isso vem agregar no nosso trabalho, a gente vê, o Fernando vê aí o tanto que isso agregou, deixando os nossos pacientes mais seguros, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu acho que a tecnologia vem mais para facilitar toda a parte técnica e deixar a gente com a parte humana também, né? Eu acho que permite até um retorno aí do médico com uma sensibilidade, com maior empatia, nos traz mais tempo para isso também, né? Esse diálogo que tu tens, às vezes, com os teus pacientes, da cirurgia e tudo mais, né? Isso tudo faz parte desse pacote, né? Bom, e agora, né, que a gente está caminhando aqui realmente para o final, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo e que tem interesse aqui sobre esse assunto. Bom, eu queria, Aline, para finalizar a mensagem final, passar aquela curva. Claro, que excelente. É exatamente o que o Heron tá falando sobre a chegada de novas tecnologias. Essa é uma curva chamada de Dunning-Kruger, né? É uma curva que serve para todo mundo, principalmente para novas tecnologias. Então, aqui a gente tem o tempo e no Y a gente tem ali a confiança. Quando tudo que é novo e que chega para a gente tem um pico de expectativa. E aí o gráfico sobe rapidamente. E aí você, pronto, domina toda a reconstrução 3D, o metaverso, a gente já acha que está sabendo de tudo. E aí, de repente, você começa a descer com a sua confiança, porque você começa a entender melhor e ver que tem mais coisa além daquilo que você acha. E, de repente, você desanima no ponto do tipo, olha, eu acho que é muito complicado, isso aqui não tem nada a ver, o Heron está viajando com essas reconstruções, a gente não sabe o que está fazendo. E aí, de repente, isso começa a voltar a fazer um pouco mais de senso, até que você começa a subir de novo nessa curva e falar para os outros, olha, isso aqui não é o que parece, isso aqui é um pouco mais complicado, mas faz sentido. Pode passar o próximo. A nossa curva da cirurgia, da inteligência artificial, é mais ou menos isso aí. Porque a gente hoje tem uma coisa moderna, que é o robô, só que ele ainda é uma cirurgia analógica. A nossa cirurgia vai ser digital. Hoje, a nossa cirurgia ainda é muito arcaica. Mesmo com robô, a gente não tem interação com a máquina não toma decisão cirúrgica para a gente ainda. Então, pode ir passando. A gente vê para endoscopia, radiologia intervencionista, cirurgia minimamente invasiva, a vídeo, que foi o grande marco. A cirurgia robótica, sim, mas olha onde é que a gente está com a cirurgia robótica na curva. E aí a gente chega a um pico de expectativa que foi mais ou menos o robô. Chegou o robô e falou, nossa, agora é o robô que opera. Bom, isso a gente foi descendo, falou assim, olha, a gente ainda tem uma cirurgia muito mecânica, analógica, a gente precisa botar a máquina para ajudar a gente. E aí vem a realidade aumentada lá. E depois a realidade virtual, que é, como eu falei, o metaverso. Em seguida, a gente chega... Pode passar mais um. Aquele fundo fala assim, caramba, cirurgia robótica, metaverso, caramba, como é que a gente vai... qual é o caminho que a gente vai traçar? E aí a gente começa de novo aquilo que eu falei, a nossa cirurgia vai ser navegada.
Então, o Heron vai estar comigo ali do lado no robô. Eu falei assim, Fernando, não é aí não o plano, é mais para cá. E a máquina falou assim, olha, o Heron tem razão, ele traçou uma área vermelha que você não pode entrar, que você vai lesar aqui o ureter, a aorta. Ele vai navegar comigo no robô. Até o ponto, Aline, que a gente vai chegar, pode passar o próximo, em que a gente vai fazer várias dessas simulações que a gente falou aqui a manhã toda, e o robô vai aprender essa cirurgia. E no dia seguinte, quando a gente estiver exaustivamente treinado e feito várias maneiras da cirurgia, a gente vai botar o robô, vai botar o paciente, vai acoplar o robô no paciente e vai apertar o play, que é a automação. E ele vai fazer a cirurgia que a gente testou 20 vezes e que a número 15 foi a melhor para ressecar aquele tumor. E o robô aprendeu e ele vai fazer com maestria a cirurgia. Então, essa é uma curva interessante de que a gente está vivendo das novas tecnologias, né? Porque a gente às vezes acha que está num pico e a gente está longe do que vai ser, provavelmente. Eu acho que meus bisnetos vão falar para mim, Heron, eu tinha um avô maluco, que ele operava com umas pinças desse tamanho, olhando uma televisão. E ele lá vai operar com o robô vai operar para ele só vai ficar olhando o robô operar. Então, um recado para os médicos, não tenham medo das máquinas, não tenham medo dessas de tecnologia. Ali em Ciazela, elas vieram para ajudá-lo, né? E eu acho que os médicos novos, eles já são formados dentro desse ambiente, né? Então, eles veem isso de uma forma mais natural, né? E eu aprendo muito com isso tudo e a importância da equipe multidisciplinar, eu sempre friso isso muito, né? A gente cresce profissionalmente quando a gente tem contato com pessoas que pensam diferente da gente. Isso é fundamental no nosso desenvolvimento profissional e desenvolvimento da vida em si. Perfeito, né? Excelente, muito obrigada. Foi uma aula aqui. Tenho certeza que quem está nos ouvindo ficou fascinado também e despertou uma curiosidade aí para ir mais a fundo nesse assunto. Obrigada. Para você que está nos acompanhando aqui, pode recorrer às plataformas de áudio que esse episódio também está disponível por lá.